Sejam bem-vindos à cerimônia de posse acadêmica e da diretoria da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, ACLED 2024. Para compor a mesa as seguintes personalidades: doutora Ana Cristina Campelo, vice-presidente da Federação das Academias de Letras do Brasil, neste ato representando o presidente da Federação, escritor Conde Thiago Gomes de Menezes, que por motivos pessoais não pôde comparecer. Senador Ney Robson Suassuna, presidente da ACLED, que será empossado nesta data. Escritora Zélia Maria Fernandes, presidente da ADALB, Academia dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras e diretora da AFALB. Vera Gonzalez, presidente da Academia Brasileira de Belas Artes. Registramos também as seguintes presenças: Alexandre Falcão, membro correspondente da Academia de Letras de Marintubense do Pará. Professor Jorge Alberto, presidente da Academia Irajaense de Letras de Artes, AILA, e diretor da FALB. Antônio Carlos Andrade dos Santos Júnior, representando a Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras, ADALB. Bom, vamos agora ouvir o hino nacional e, para tanto, solicito a todos e todas que fiquem em posição de respeito. Vivo respirando as margens próximas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, o nosso peito à própria morte. A pátria amada idolatrada salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio líquido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte toque do curso, e teu futuro espelho essa grandeza adorada. Entre o Brasil e o Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol esplende, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que é terra, mais a vida, teus olhos vimos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada idolatrada salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centro estrelado, e de comer de louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clara forte, verás que o filho deu não foge à luta. Ninguém te adora a própria morte será adorada. Entre o Brasil escuta-se uma pátria amada, os filhos desse sol reflete, pátria amada Brasil.
Brasil, FAUB, fundada em 1º de junho de 1936, reconhecida como utilidade pública federal em 24 de maio de 1937 e reconhecida como utilidade pública estadual em 15 de dezembro de 1960, no uso das atribuições que lhe confere seu estatuto e as legislações vigentes, aqui representada pela vice-presidente doutora Ana Cristina Campelo de Melo e Santos. Boa tarde a todos e todas. Na ausência do presidente desta casa, na condição de vice-presidente, vamos proferir palavras que, se ele estivesse aqui presente, estaria dizendo. E, para tanto, vou solicitar que compareça ao púlpito o presidente da Academia Irajaense de Letras, professor Jorge Alberto, que fará uso da palavra e dirá o que Tiago, se estivesse aqui, diria. Por favor, professor Jorge Alberto. Vou colocar as palavras do nosso presidente da FAUB. A Federação das Academias de Letras do Brasil, em breve histórico, está aqui representada e registra a Casa das Academias, instituições culturais de nível superior e, como tal, daqueles que a compõem. Fundada em 1º de julho de 1936 pelo primeiro Congresso das Academias de Letras e Sociedades Culturais e Literárias do país, reunidas no Rio de Janeiro, de 3 a 16 de maio de 1936, por iniciativa da Academia Carioca de Letras, no edifício do então Ciluar brasileiro, sob a presidência do Dr. Fernando Magalhães, da Academia Brasileira de Letras, ABL, que contou com a participação de todas as academias estaduais existentes na ocasião no país. A entidade foi reconhecida utilidade pública por decreto federal sancionado pelo presidente Getúlio Vargas. Em maio de 1937, a FAUB publica seu órgão de divulgação oficial, a Revista das Academias de Letras, que começou a ser editado em dezembro de 1937 sob a direção de Silveira Neto e que durante décadas teve assinalada a sua posição entre as melhores revistas literárias do país. A Lei Federal 2554, de 3 de dezembro de 1955, sancionada pelo presidente da República Café Filho, destinou a dependência do edifício construído pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no local a atual sede da Federação das Academias do Brasil, entre outras entidades culturais, como a própria Academia Carioca de Letras. Estamos nesta sede e, assim, a FAUB foi inaugurada em 1974 e, por sua presidência, passaram, ao longo de 88 anos, além de escritores, jornalistas, desembargadores, médicos e advogados, todos intimamente ligados à literatura nacional e à cultura brasileira. O presidente da FAUB deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que 2025 a cultura venha a prevalecer cada vez mais no nosso Estado.
o Rio de Janeiro foi eleito capital mundial do livro. Muito obrigado, boa tarde a todos. A FAUB orgulha-se de incentivar que as entidades, institutos, associações, sociedades, federações, academias de cultura do nosso país não pereçam. Ao revés, mantenham-se ativas, fortalecidas e irmãs no empenho de sempre propugnar pelo incentivo às letras, artes e tudo mais que se contabiliza como conhecimento, aprimoração, aperfeiçoamento e evolução. Daremos agora posse à diretoria da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, a CLERJ. Vou pedir à vice-presidente da FAUB, cada anfitriã do evento, que se coloque à frente da mesa e chamaremos todos os empossados que receberão da vice-presidente da FAUB a medalha e o diploma enquanto será lido seu breve currículo. Presidente Ney Robson Suassuna, ocupante da cadeira número 15, patrono Rui Barbosa. Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1967, bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Pedagogia pela Faculdade Castelo Branco, especialização em Processamento de Dados pela Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, especialização em Inglês pela Universidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e a Escola Superior de Guerra. Ministro da Integração Nacional, governo Fernando Henrique Cardoso, senador da República, eleito pelo Estado da Paraíba por 2 mandatos, foi presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização do Parlamento, 1997, vice-líder do governo Lula no Senado, líder da maioria do Senado, líder do PMDB no Senado, presidente da Comissão da Economia, presidente por 3 vezes da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, membro de várias outras comissões, primeiro suplente de senador pela Paraíba, eleito para o 3º mandato, membro emérito do Conselho de Minervas dos antigos alunos e diplomados da UFRJ, presidente do Grupo Educacional Anglo-Americano, presidente do Grupo Educacional CESAT, professor concursado da UFRJ, Administração, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor da Universidade Santa Úrsula, professor da Escola de Formação de Oficiais da Aeronáutica, professor do curso de formação de técnicos em planejamento da Petrobras. Academias e associações. Vice-presidente e membro da Academia Brasileira de Belas Artes, cadeira 28, membro da Academia Nacional de Ciências da Administração, cadeira 3, membro da Academia Internacional de Educação, ex-membro do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidente da Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca, ACIBarra. Bem mais. Há 10 anos. Presidente de honra da Câmara dos Dirigentes Lojistas há 10 anos, cônsul honorário da Grécia no Rio de Janeiro de 2008 a 2020, ex-presidente da Associação Brasileira de Técnicos de Administração, ABTA, 43 livros publicados, autor da peça Democracia Tropical, autor de 16 músicas. Como a senhora vice-presidente da FAUB fará as honras de colocar o colar de mérito e entregar os diplomas a todos da diretoria, solicitou que, quando fosse chamada, indicasse a doutora Vera Gonzalez. Vice-presidente Ana Cristina Campelo de Lemos Santos, ocupante da cadeira número 24, patronense Ana Camélia Carneiro de Mendonça. Advogada carioca do bairro de Botafogo, formada há 43 anos com escritório na cidade do Rio de Janeiro e filial em Natal, Rio Grande do Norte. É comendadora grão-mestre, grã-duquesa, embaixadora, chanceler, escritora, jornalista, advogada de diversos sindicatos e publicou dezenas de trabalhos jurídicos doutrinários. Vice-presidente da Federação das Academias de Letras do Brasil, FAUB, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, há 33 anos, da Comissão Permanente de Direito do Trabalho,
membro corresponsal há 22 anos da Associação Latino-Americana de Advogados Laboristas, com sede na cidade de Havana, Cuba, da Academia Latino-Americana de Ciências Humanas, com sede em Brasília, cadeira 58, Cora Coralina, sendo atualmente diretora social. Academia Nacional de Artes e Direito Social, cadeira 4, Clarice Lispector, do Instituto Cultural Giuseppe e Anita Garibaldi, com sede em Porto Alegre, da Academia Irajaense de Letras e Artes, AILA, cadeira Patronese Zélia Gattai, do Instituto Cultural da Fraternidade Universal, membro embaixadora do Latin American Quality Institute, em Paraná, membro embaixadora do World Code Peace, com representatividade na ONU, com sede em Houston, nos Estados Unidos, da International Business Institute, com sede na França, membro do Instituto Nacional de Qualidade Social, membro do International Quality Company, membro da Associação dos Empresários da Região Sul e Mercosul, membro da Associação Brasileira de Liderança, membro da Sociedade Brasileira de Educação e Integração, embaixadora da Associação Internacional dos Embaixadores da Paz do Brasil, também dama comendadora da Câmara de Cultura Brasileira, com sede na cidade de São Paulo, membro da Federação das Academias de Letras de São Paulo, FALASP, Academia Honoris Causa da Academia Brasileira de Belas Artes, ocupando na gestão atual a diretoria de comunicação. Membro da Rede Sem Fronteiras, coletivo de escritoras e escritores com representatividade em todos os 9 países de língua portuguesa, dentre outras instituições. CEO e editora do jornal TR1 e da 4A Produções Artísticas. Lançará em janeiro 3 novos livros de assuntos distintos. Torcedora do Bangu Atlético Clube, mãe de Ana Beatriz, Ana Clara e Ana Júlia. Secretária-Geral Zélia Maria Fernandes, ocupante da cadeira número 7, patrono Machado de Assis. Carioca, filha de José Fernandes da Silva e de Leusa Fernandes da Silva, ambos falecidos. Trabalhou na Marinha do Brasil e no Ministério do Planejamento, IBGE, de onde é aposentada. Formada em Pedagogia, Administração e Supervisão Escolar pela UERJ, pós-graduada em Pedagogia pela Universidade Gama Filho, disciplinas do mestrado na UERJ e Polícia Educacional Brasileira. Livros publicados e antologias no Brasil e exterior. Presidente da ZMF Editora, tendo ao longo desses 35 anos publicado milhares de escritores. Presidente da Sociedade de Cultura Latina do Rio de Janeiro, da ADALB, Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras, idealizadora e fundadora da primeira Academia Infanto-Juvenil de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro, para jovens dos 6 aos 16 anos de idade, com sede na Lapa. Diretora do Departamento de Artes da Abramil, conselheira da Academia Brasileira de Belas Artes, secretária da Academia de Letras Rio Cidade Maravilhosa, vice-presidente da ABD, vice-presidente cultural do Grêmio Recreativo Escola de Samba Arranco do Engenho de Dentro. Pertencente a várias entidades do Brasil e exterior, fundou no Rio de Janeiro o Chá Literário, o Prazer da Poesia, o Espaço Cultural Cláudio Antônio Fernandes da Silva e a Biblioteca Francisco Silva Nobre, medalha de mérito Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Recebeu várias moções, troféus e condecorações ao longo desses 60 anos. Divulga a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade, Cartola e Austrégésilo de Ataíde. Há mais de 30 anos leva o nome deles Brasil afora. Livros de poesia publicados, agraciada com a medalha d'Or da Academia de Mérito da França, com as altas insígnias de Divina Academia de Artes, de Letras e Cultura. Com medalha Destaque 2013, outorgada pelo Real Gabinete Português Internacional. Documento do Divino Instituto de Artes e Cultura, no qual ela foi elevada à dignidade de grande oficial, Em Paris, em maio de 2009, diploma também de medalha, concedido pela Sociedade Acadêmica de Ordem e Estilo da Cultura, concedida pelo Grupo Cultural Mona Lisa.
Esteio, Rio Grande do Sul, diploma mérito pelos 70 anos do IBGE, pela contribuição prestada ao Instituto onde trabalhou durante 28 anos, certificado do ciclo de conferências pelos 100 anos da ABL, certificado do seminário O Livro como Instrumento de Cultura, ABL Folha Dirigida, certificado do Jubileu de Pérola concedido pela Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, pelo reconhecimento de sua contribuição à cultura nacional, certificados do Centro de Estado do Real Gabinete Português de Leitura, moção concedida pelo Conselho Nacional dos Peritos Judiciários da República Federativa do Brasil. E 3.637, de 20 de outubro de 2000, Protocolo de Paris, Princípios de Paris, da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, e pelos relevantes serviços prestados através de suas ações sempre ligadas à ousadia nas realizações sociais, cívicas e culturais, concorrendo para a integração do Brasil à referida medalha cadastrada no Exército Brasileiro com o Código 138 em janeiro de 2020. A abertura do projeto de leitura da Biblioteca Parque do Governo do Estado do Rio de Janeiro, levando uma amostra de todo o seu trabalho da Academia Infanto-Juvenil, levando teatro, poesia, música, posse acadêmica e debate entre autores das MF Editora, a convite da Superintendência. Em 2019, participou da LAD-I, realização da artista plástica e escritora Maria Araújo, na Casa França Brasil, com apoio do seu diretor Jesus Chediak. Como convidado de honra, levou o acadêmico imortal da ABL, Antônio Carlos Seixin. Implantou no novo estatuto da ADALB uma ala infanto-juvenil para jovens a partir dos 16 anos. Está implantando a Academia Infanto-Juvenil em diversos estados do Brasil e participando de congressos a convite para divulgar seu projeto cultural, literário, artístico e musical pioneiro no Brasil. Recebeu em 2016 4 prêmios da Prefeitura de Campos dos Goytacazes pelo Congresso da Sociedade de Cultura Latina, melhor projeto da Academia Infanto-Juvenil, Prêmio Revelação Infantil e Baluarte das Letras de 2015, Patronese em Taubaté, São Paulo, há 7 anos, tem 2 livros do Prego, Pré-Escola para Crianças dos 4 aos 6 anos e Delírios de Amor, em 2ª edição. Gravação de seu projeto da Academia Infanto-Juvenil na TV Câmara Municipal do Rio de Janeiro, gravação na TV Búzios nas redes sociais e quer implantar um coral de flautas com crianças e adolescentes da Academia Infanto-Juvenil de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro. Recebeu a medalha Dom João VI na Academia Abramil pela Academia Infanto-Juvenil, vem organizando vários passeios de saberes pela Baía de Guanabara com concurso literário de música, gravou recentemente programa de TV em Taubaté, São Paulo, pela Academia Rotariana de Letras, criou uma medalha Cartola que foi oferecida a 30 compositores do meio literário da cidade do Rio de Janeiro, o qual deu origem ao projeto Zélia Fernandes, um violão, um maestro e convidados, e dará origem a um CD com composições de todos que receberam a medalha Cartola. Medalha aos 300 de Ataíde para comemorar os 55 anos da ADALB, Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras. Ao completar 76 anos, está organizando um documentário e livro de suas memórias, cujo título é Barraco Literário, os bastidores da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Prêmio Doutor Honoris Causa recebido em 5 de dezembro de 2018. Gravou programas de debates na Band, DN1 e programa Carlos Rocha na TV e em outros estados e em outros em São Paulo, todos no YouTube. É isso. Diretor tesoureiro Francisco César Monteiro Gondar, ocupante da cadeira número 9, patrono Nilo Bruzzi. Capitão de honra no concurso da Marinha Mercante. Serviu por 44 anos de vida no mar na Empresa Brasileira de Navegação Aliança, 2.580.000 milhas marítimas navegadas, somando 10.310 dias embarcado. Outras atribuições: ex-juiz suplente do Tribunal Marítimo do Brasil, embaixador da boa vontade da INO, ministra palestras nos colégios do Rio, rede pública e privada e outras instituições sobre a importância do comércio marítimo para as nações, a profissão de marinha mercante,
bem como a participação da Marinha Mercante Brasileira nas duas grandes guerras mundiais. Compositor do hino oficial da Marinha Mercante Brasileira, compositor do dobrado em homenagem ao almirante da esquadra Wilson Barbosa Guerra, compositor do dobrado em homenagem ao almirante da esquadra Leal Ferreira, compositor do dobrado em homenagem ao almirante de esquadra Leonardo Puntuel, compositor do dobrado em homenagem ao almirante de esquadra Viveiros, compositor do dobrado em homenagem ao almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, compositor e autor da canção em homenagem aos combatentes MB Segunda Guerra, membro do Conselho Fiscal da SOAMAR RJ, Sociedade dos Amigos da Marinha, onde divulgamos os projetos da MB e prestando assistência também em diversos projetos sociais da Marinha e na cidade do Rio de Janeiro. Curso doutorado profissional em Política e Estratégia Marítima, Escola de Guerra Naval em 2000, curso especial de inspetor naval, possui todos os cursos de formação e atualização em cumprimento à Convenção da STCW 1978, IMO. Condecorações: Mérito da Defesa Grau de Oficial, Mérito Naval do Grau de Oficial, Mérito Tamandaré, Medalha de Amigo da Marinha Distintivo, Insígnia de Comodoro da Marinha Mercante, Mérito do Pacificador, Medalha Tiradentes da ANERJ, Medalha da Academia de Música Militar, Medalha Mascarenhas de Moraes, Associação Ex-Combatentes do Brasil, Medalha Mérito Ex-Combatente, Medalha Mérito Campanha do Atlântico, possui prêmios de segurança no mar e salvamento, CISTRAN no Brasil e também nos Estados Unidos. Diretor subsecretário Teodoro Buarque de Holanda, ocupante da cadeira número 39, patrono Lima Barreto. 58 anos, nascido no Rio Capital, formou-se no Brasil na PUC-Rio nos anos 1960 e completa estudos de pós-graduação em Santiago do Chile, desenvolvendo experiência laborativa como professor pesquisador da área de ciências sociais em não menos de 4 países nos anos de 1970. Obtém seu título de mestrado em Sociologia em Flaxo, do Chile, no início dos anos 1980, quando concluiu seu trabalho de dissertação e retorna ao Brasil para integrar a convite os quadros técnicos profissionais da Fundação Getúlio Vargas. Logo em seguida, a partir de meados de 1982, passa a integrar o CPDA da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, que absorve um elenco de 20 professores oriundos da EIAP. Naqueles anos, desempenha-se como professor, pesquisador, consultor, bem como ao preparo de projetos e atividades de média e alta complexidades, auxilia o alunado do CPDA quanto ao preparo de dissertações de mestrado e trabalhos conexos. Nos anos 1980, 90 e nas décadas seguintes, incorpora-se aos quadros dirigentes do governo do Estado em 2 oportunidades. Na ocasião, desempenha-se como secretário de Estado de Planejamento e Controle e torna-se presidente do Grupo Executivo de Herói, organismo responsável pela formulação e implantação de projetos de alta complexidade nos anos de 1980. Além dessa destacada experiência gerencial no campo da administração pública, desempenha-se como coordenador técnico da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro. Autor de livros e ensaios sobre temas sociológicos variados, publicados dentro e mais particularmente fora do Brasil, trabalhos que derivaram de sua permanência de 5 anos na Costa Rica, no Canadá, fundado em trabalhos profissionais como professor pesquisador ao longo de 5 anos. É de salientar-se que trava contato com o professor Darcy Ribeiro já em sua estada no Chile, ainda no início dos anos 1970, bem como no regresso ao Brasil, tornando-se parceiro e colaborador do mesmo em variados momentos por conta da sua participação continuada nos 2 governos fluminenses capitaneados por Leonel Brizola, nos anos 1980, que implanta os CIEPs, de vez que a mesma Comissão Estado-Prefeitura do Rio era coordenada pelo então vice-governador Darcy Ribeiro, integrada por 4 secretários.
Destaque-se também a cooperação com o professor Darcy Ribeiro na implantação de projetos conjuntos da SECPLAN com a Secretaria de Estado de Ciência e Cultura, quando da elaboração do projeto Rio Ano 2000. Destaque-se a consultoria da Fundação Darcy Ribeiro, exercida há 20 anos, quando aperfeiçoa seus conhecimentos acerca da obra de Darcy Ribeiro dentro e fora do Brasil. Agora vamos aos diretores do Conselho Fiscal. Vitor José Chimento dos Santos, ocupante da cadeira número 10, patrono Salvador de Menezes Drummond Furtado de Mendonça. Natural de Vassouras, Rio de Janeiro, formado em Ciências Biológicas pela Universidade Severino Sombra de Vassouras, com curso de extensão em Biologia de Vírus e de Células Procarióticas, jornalista, historiador, palestrante e colaborador do jornal TR1 e da revista do IGAG, Instituto Cultural Giuseppe e Anita Garibaldi, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tendo ao longo de suas atividades recebido diversas homenagens, medalhas, certificados e moções acadêmicas. Jairo Carioca de Oliveira, ocupante da cadeira número 7, patrono Casimiro de Abreu. Doutorando de sanduíche em Educação pela UFRJ, Universidade de Coimbra, mestre em Educação pela UFRRJ. Coordenador do coletivo de pesquisa ativista em Psicanálise, Educação e Cultura. Psicanalista e poeta. Tem livros publicados. Carlos Augusto Martins de Aguiar, ocupante da cadeira número 32, patrono Otávio Tarquínio de Souza. Niteróiense, advogado, jornalista, escritor, membro corresponsável otorgado pela La Sociedade Cubana de Direito Laboral e Seguridade Social e da União Nacional de Juristas de Cuba, concedido em La Habana, Cuba, no dia 21 de março de 2013. Recebeu certificado com a Medalha Cruz de Referência Nacional na Sociedade Empreendedorismo, concedido pela ANSEC, Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação. Medalha e prêmio recebido pelo Instituto Cultural Giuseppe Anita Garibaldi, com sede em Porto Alegre, nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Outorga do Prêmio de Excelência em Ciências Jurídicas, concedido pelo Instituto Cultural da Fraternidade Universal, com sede na cidade de São Paulo, em novembro de 2019. Diploma concedido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo vereador João Mendes de Jesus, em 11 de novembro de 2021, pelo reconhecimento de sua atuação em atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19. Certificados concedidos pela Latin American Quality Institute em Quality Assurance Manager, em novembro de 2020, na cidade de Panamá, no Panamá, entre outros. Prepara um livro contando suas histórias sérias e engraçadas ocorridas nos 30 anos de militância sindical e outros de coletânea de sua coluna Opinião, onde escreve para o jornal TR1. Casado há 35 anos com Ana Cristina Campeiro de Lemos Santos, pai de 5 filhos, devoto de São Jorge, torce pelo Salgueiro e é flamenguista doente. Jorge Luiz Alves de Castro, Luiz Loman, ocupante da cadeira número 1, patrono Visconde de Araguaia. Nasceu em Salvador, Bahia, em 1954, radicado no Rio de Janeiro desde os 8 anos de idade, é jornalista e autor de 8 romances do gênero policial. Boa parte do que é contado em seus livros é inspirado no que conheceu quando era repórter de jornais impressos e depois chefe de jornalismo da TV Globo, onde vivenciou de perto conflitos e deslizes comuns de todo ser humano. Apaixonado por literatura, continua sedento pela criação literária e a cada obra concluída, eterniza-se seu nome entre os grandes escritores brasileiros do gênero.
Suas obras, na totalidade, são um verdadeiro tesouro da literatura brasileira. Também muito conhecido do público português, lançou recentemente A Morte Usa Batom e prepara a Selica, Semana do Livro Carioca, e o lançamento de um novo documentário. Fábio Medina Osório, ocupante da cadeira número 5, patrono Manuel Antônio de Almeida. Formado... Mas vamos ler assim mesmo o livro do Fábio, né? Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS em 1990, tornou-se mestre em Direito pela mesma instituição em 1997 e doutor pela Universidade Complutense de Madrid em 2023. Especializado em leis sobre comando da corrupção, fez carreira como promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, de dezembro de 1991, quando tomou posse do cargo aos 24 anos, primeiro lugar no concurso até janeiro de 2016, quando pediu exoneração para exercer a advocacia privada, fundando em 2007 o escritório Mendes Osório Advogados. Entre 2003 e 2005, foi secretário adjunto da Justiça e da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, do governo de Germano Rigoto. Exerceu o cargo de advogado-geral da União em 2016, durante o governo Michel Temer. Em 2019, tornou-se presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo, sancionado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com mandato vigente no triênio 2019-2022. Em 2022, esse mandato foi renovado para o triênio 2022-2025. É conselheiro do Movimento de Defesa da Advocacia, é também presidente do Instituto Internacional de Estudos do Direito do Estado. David Oliveira Antunes, ocupante da cadeira número 6, patrono Quintino Bocaíba. Bacharel em Teologia pelo IBP, título honorífico de doutor honoris causa em Teologia pela Academia Brasileira Teológica de Letras, ocupando a cátedra de número 49, jornalista, analista contábil, radialista, assessor parlamentar da LERJ, atuando como coordenador de assuntos institucionais do gabinete do deputado Samuel Malafaia, colunista e colaborador do jornal DR1, membro voluntário da SOBRASP, Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública, instituição com 101 anos de existência, membro voluntário do IFECC, Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, fundado em 2003 e afiliado oficialmente à DPI-ONU desde 2010. Diretor de gestão da ABRICOM, Associação Brasileira de Imprensa e Comunicação, membro da AMIEG desde 2004, atuando em teatros e casas de show com a caravana Explosão Gospel e com o grupo teatral Fazendo a Diferença, com a peça A Arte e a Fé. Assessor de imprensa, repórter e palestrante, cerimonialista, apresentador e ativista social. Atuou como apresentador do programa Debate Contemporâneo no Grupo Record por quase 7 anos, assessor de Relações Públicas do Sindicato dos Músicos do município do Rio de Janeiro, diretor de comunicação do 7º Encontro MICA, Arquitetos, Engenheiros, Design e Empresários da Construção Civil, que foi realizado no Jockey Club do Rio de Janeiro, ex-vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro e presidente interino por um período. Recebeu diversas medalhas e homenagens dadas por várias instituições de cunho nacional, entre elas do CCMM, Centro de Capitães da Marinha Mercante, do 1º DPE, Batalhão de Polícia do Exército, do 21º GAC, Grupo de Artilharia e Comando do Exército Brasileiro, da Abramil, Academia Brasileira de Medalhística Militar, IPEC, SOBRASP e de outras instituições. Várias moções de louvor e aplausos pelas câmaras de vereadores de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro e pela LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Passo a palavra ao senhor Ney Suassuna, presidente da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, ACLED, para que, na condição de presidente empossado, profira seu discurso de posse. Eu estava fazendo uma academia. E aí eu dou muita força ao nosso órgão que cuida das academias de letras, por uma razão simples. Porque mal foi registrado em cartório, apareceram ela e logo depois ele, dizendo: mas você vai abrir uma academia? Nós temos que salvar as que estão passando tempo difícil. E foi assim que eu ouvi, concordei e fizemos as primeiras reuniões. Ligamos para todos os membros. Na grande maioria, ou tinha morrido, ou estava em condições de manter o telefone. Surpresa nossa, e eu estou muito feliz aqui, que eu encontrei Mauro, e aí encontrei outras pessoas que também foram membros. E esses já são membros. Nós vamos respeitar e vamos providenciar para que todos estejam colocados no mesmo nível que nós. Apenas estamos fazendo o possível para que essa academia, que tem tantos pensamentos, tanta coisa a fazer, possamos, todos unidos, conseguir isso. Muito bem. Então foi assim que eu me tornei sócio, membro, e foi assim que nós viemos a encontrar e estamos fazendo essa festa de hoje para, principalmente, fazer um marco. Vamos tirar logo depois de terminar. Vamos tirar uma foto sim. E logo depois, todos que estão aqui também são. Porque nós vamos homogeneizar isso. Todo mundo vai ter o seu fardão e temos muito objetivo pela frente. Muito bem. Quem criou essa academia? Foi o Modesto Dias de Abreu e Silva, mais conhecido como o nosso Modesto de Abreu. Falar dele é quase impossível, porque se eu fosse falar tudo que ele fez, a gente vai levar aqui uns 2 dias falando. E eu sou uma pessoa de pouca conversa e mais ação. Nós temos que fazer essa escola brilhar, essa academia brilhar. Então, eu não posso, no entanto, deixar de dizer que ele criou a Academia de Jornalismo, criou a Academia de Teatro, criou a Academia Nossa de Letras, do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi membro de inúmeras outras, foi jornalista, foi autor de livros. E eu poderia ficar falando, como eu disse, muito tempo, mas vamos diminuir. Quando se fala do nosso criador, a gente tem até inveja. Um bordado nunca terminado. Hoje, os nomes aqui citados, presentes, ecoam não apenas como identidade, mas como legado. São marcas que atravessarão o tempo e ultrapassarão a rigidez do dado para se transformar em desejo. Cada nome ressignificado torna-se escolha. E nessa escolha, o sujeito encontra o poder de imortalizar-se. Aqui nesta casa de letra, cada nome carrega consigo um legado singular na história. Um rastro que o tempo não poderá apagar. Não somos mais apenas o nome. Hoje, tendo todos vocês como testemunha, nos tornamos imortais pela Academia de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Mauro Pereira de Lima Câmara, que faz parte da Ordem do Mérito Cívico, Escola Superior de Guerra, Liga da Defesa Nacional, Ordem dos Jornalistas do Brasil, Instituto San Martiniano do Brasil, Instituto Brasil Peruano Marechal Cartilha, Academia de Ciências Políticas, Econômicas e Sociais, Academia Pan-Americana de Letras e Artes, Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, Conselho de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Conselho Empresarial de Turismo, Cenáculo Brasileiro de Letras e Artes,
Sociedade de Desenvolvimento e Progresso de Paris, Sociedade Amigos da Marinha, Sociedade Memorial Visconde de Mauá, Federação das Academias de Letras do Brasil, e ele que falará pelos demais acadêmicos da CLERJ. Excelentíssimo presidente da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, cuja honra coube-me ser o seu aluno, um dos seus alunos. Portanto, aprendi muito com a sua sabedoria. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do conhecimento. Eduque as crianças e não será preciso punir os homens. Um convite numa vibração sucinta, panorâmica. Lembro que duas, acredita-se, são as fontes inesgotáveis da vida: o amor e a sabedoria. Tenho a honra de pertencer a esta academia desde 9 de setembro de 1990, quando então conheci pessoalmente o fundador, o professor Modesto de Abreu, de todas as qualidades e muito mais nós ouvimos e conhecemos. Nesta Federação das Academias de Letras do Brasil, tive também a honra de tornar-me membro pelos mesmos livros de 1970, e hoje elevo nosso pensamento de saúde ao querido, direto, íntimo amigo Tiago de Menezes, que compartilha uma sólida amizade há pelo menos 4 décadas. Essa vibração que transcende a própria finitude da forma, acredita-se que o nosso objetivo maior, neoacadêmicos, é nos reunirmos com a nossa simpatia, com a nossa humildade, das sementes que o meu amigo Confreire muito bem mencionou, das sementes. Então vamos desenvolver esse pensamento, raciocínio lógico e objetivo em poucas palavras. Um dos tesouros da vida são os amigos leais acadêmicos, leais porque, com a sua sabedoria, reconhece o mérito de ser humilde. Humilde como aquelas raras sementes que ainda podem ser encontradas nos tempos faraônicos, quando então plantadas por mãos nobres, germinam, frutificam e transcendem na própria finitude da forma, em múltiplas formas finitas de existência, e eis que estamos nós aqui reunidos, porque descendentes daquelas raras sementes dos templos faraônicos, temos um convite muito importante que transcende esse momento aparentemente efêmero, mas não é. Eterniza-se em nossos ideais, portanto, acredito que a nossa presença representamos o trio. Aparentemente são poucos, mas transcendemos e plantados, germinamos e valemos mais de muitos joios, montões de joios reunidos que devemos lançar à fogueira. Então, um desafio para nós, acadêmicos, é, dentre outros e muitos, é salvar o homem de si mesmo. Porque com todo o progresso científico, tecnológico, da própria, que fala-se muito, inteligência artificial, que tem uma tendência natural de prestar serviço, tentando ou não, que já é um fato certo que veio para aplicar, quem sabe até colocar em xeque-mate, para nós vencermos. Que o homem pensa, portanto, ele produz e cria a própria inteligência artificial, que é um degrau a mais da robótica. Concluiu, esse é o nosso desafio. Salvar o homem de si mesmo, porque com todo esse progresso, continua sendo algoz de si mesmo.
prejudica, demonstra-se momentos de grande insanidade, poucas oportunidades temos de mostrar os nossos valores pessoais, porque sempre vem alguém atrapalhando, abafando para que os nossos conhecimentos não sejam utilizados. Mas aqui, com a sua permissão, o excelentíssimo professor emérito, meu amigo, porque aprendi muito com a sua sabedoria, temos essa oportunidade. Então, viva a oportunidade de estarmos juntos e sermos membro da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro. Solicito à mesa, membros acadêmicos e demais convidados a ficarem de pé para assistir o juramento da profissão de fé, símbolo da cerimônia de consagração que será proferida pela acadêmica Zélia Maria Fernandes. Ao ingressar nesta Igreja Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, a CLERJ, prometo cumprir, respeitar e defender fielmente todos os preceitos que regem esta academia. Servirei com dedicação, ética e profissional, propagando pela união entre confrades e confreiros, pelo amparo e harmonia da classe e pelo progresso e desenvolvimento cultural do Brasil. Eu prometo. Eu prometo. Eu falei para vocês, a todos nós, que nós vamos ter menos conversa e mais ação. Está sendo providenciado um ônibus que vai nos levar aos 92 municípios do Rio de Janeiro. Nós, antes de mais nada, conversaremos com as TVs, com as rádios e faremos encontro com a juventude, com a classe mais velha um pouco. Faremos esse trabalho. Mas faremos também nas praias. Mas faremos também mais uma porção de coisas que não cabe aqui a gente falar. Mas eu queria dizer que nós, quando eu digo nós, que hoje fizeram saúde da nossa academia, nós vamos traçar todas as coisas que vamos fazer durante esse ano. Vamos fazer o nosso cronograma, vendo cada dia, cada hora, o que é que nós vamos fazer, o que é que vamos deixar de fazer, e assim por diante. E aí estão convidados também os que já são da academia, já eram da academia e lamentavelmente, não disseram. Nós não sabíamos, senão nós tínhamos entregue também o fardão. Na Paraíba a gente chama isso de farda só, não fala fardão não. E, se Deus quiser, nós vamos ter um ano muito político. Deus quiser. Para finalizar, agradecemos a todos os que nos honraram com as suas ilustres presenças, a Federação das Academias de Letras do Brasil, pelo apoio e acolhida e que propiciou esse momento. Felicitamos aos recém-impulsados. Estou por encerrar essa sessão solene, desejando a todas e todos um Feliz Natal e um ano de 2025 cheio das mais diversas alegrias. Está encerrada a cerimônia. Boa tarde a todas e todos.